É, Bom dia, meus queridos. Hoje eu, irmão Luiz, trago aqui um vídeo. Vamos falar sobre essas duas plantas aqui que estamos a ver, que serve para a cura do útero. Então, que sofre dor do útero. Então, conforme estamos a ver, essa aqui é a famosa bobosa. Então, famosa bobosa, essa planta aqui conhecemos. É uma planta que não é raro para apanhar. Então, existe muitas plantas desse e muitas partes. Então, e essa aqui também não é só, faz parte da cura de útero. Então, essa caracterizante também pode utilizar quando estiver com feridas. Então, isso aqui utilizamos aqui também para as feridas. Então, mas por enquanto, vamos falar por essas duas plantas. Isso aqui, nós aqui em Moçambique chamamos de tambambe. Tambambe, essa planta aqui, chamamos de tambambe. Então, é tambambe isso aqui. Essa planta cresce em cima de árvores ou capim. Então, isso aqui não apanha o que é raízes dele, aquele de apanhar raiz, não manda que isso aqui germinou aqui, não. Isso aqui funciona tipo Bluetooth. Então, até que os nossos antepassados falavam que para você apanhar o que é raízes dessa planta aqui, é raro. Quem apanha dizia que é sorte, né? Mas já vamos deixar sobre isso de sorte ou não sorte, porque pode alguém apanhar. Então, mas é raro apanhar, não apanha de qualquer maneira. É o que é raiz disso aqui. Isso aqui não germina aí no próprio raiz. Então, o raiz fica à parte e isso aqui também fica à parte. Então, só dá o contato via Bluetooth. É como funciona esta planta aqui, chamamos de tambambe. Embora que isso aqui é um pouco verde, tem outro que pode apanhar, porque existem dois tipos. Tem esse verde, tem o amarelo. Então, mas são o mesmo, não há diferença. Então, isso aqui é tambambe, chamamos de tambambe. Então, famosa tambambe. Então, essas duas plantas, hoje vamos falar como preparar para os que sofrem por dor de quê? De útero. Então, essas duas plantas aqui, como preparar, como juntar, preparar, como tomar, para quê? Para sofrer pela dor de útero. Então, isso aqui é grande remédio aqui para útero. Então, os que sofrem pelo útero. Primeiro, vamos falar sobre as mulheres, porque existe essa aqui de dor de útero. Então, atua maninha nas mulheres. Por causa do quê? Porque tem mulher aqueles que fazem plenamente familiar. Então, cada vez mais que uma mulher vai apanhar aquela vacina, tanto comprimidos, para quê? Para parar de dar filho, fica acumulado aquela sujidade dentro do outro. Cada vez mais que se acumula aquela sujidade, aquele sangue que não sai, aquele sangue que não sai, faz o quê? Então, aquele sangue fica podre, que ao andar do tempo causa o quê? Problema dentro do útero. Então, mesmo chegar o tempo dele precisar de dar filho, há outras mulheres que precisam de dar filho, mas já não consegue, por causa do quê? Daquela sujidade, porque já fez o quê? Aí já fez estrago dentro do útero. Então, para que ele dar filho, quando parar, decidir de deixar aqueles comprimidos ou talvez de vacinação, faz parte de fazer parar de dar filho, então aquela sociedade se acumula aí dentro. Então, quando chegar o tempo de dizer que quer ter uma filha, um filho, então já não dá certo. Por causa do quê? Por causa daquela sociedade, porque estragou aí dentro. Então, porque uma mulher em condições normais, cada mês tem que fazer o quê? Tem que ver tem que sair aquele sangue, né? É tipo lavagem. Nós conhecemos o assunto de, quê? De dias de mulheres. Né? Então, tem dias próprios que eles, quando chega esses dias, ao final do mês ou ao sair do mês, então eles fazem o quê? Faz sempre, aí dentro tem que haver limpeza. Então, tempo de sangramento para as mulheres. Então, se receber vacinação ou comprimidos, então para de quê? De tirar aquela sujidade aí, aquele sangue, para de sair. Então se acumula dentro do quê? Dentro do útero. Então causa problema. Então quando chega o tempo de que já quer dar filho, tem que parar de ser vacinado para ter grávida, quer filho. Então há outros mesmo que já não dá filho, não consegue dar filho. Então, com isso aqui,
vamos ter o que? Grande visão para a limpeza dentro do quê? Do útero. Então, porque alguém que deixa de ser vacinado, então aquela sujidade, mesmo sair aquele sangue que está aí dentro, se acumulou, mas sempre aí fica danificado. Porque veja outros que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, então, com aquela acumulação. Então, tem que haver o quê? Tem que haver limpeza dentro do quê? Do útero. Então, há outras mulheres também que sofrem com aquela doença de gonorreia. Isso aqui para gonorreia também é bom. Então, isso aqui para gonorreia, isso aqui é medicamento para gonorreia também. Então, gonorreias, tanto homem, tanto mulher. Porque outras mulheres, uma mulher se apanha aquela doença de gonorreia. Não é fácil para ele perceber. Então, para perceber, tem que chegar os dias do quê? De sangramento. É quando já ele percebe, porque já outro vai queixar, vai dar sinal, já vai doer. Então, é quando já ele percebe, já quando chega no hospital, dá o quê? Aí você pode ser dado o quê? Uma mulher é dado comprimidos ou injeção para parar aquela coisa do quê? Daquela sujidade aí dentro. Mas aquela sujidade para de sair, mas mantém aí dentro do quê? Do útero. Então, cada vez mais que aquela sujidade mantém dentro do útero, causa quê? Causa problema dentro do útero. Então, que cada vez mais que você fica com aquela sujidade, pode chegar à altura que você já se estragar o que é o útero, você já não conseguir dar filho, se for uma mulher. Então, é como o homem também, que fica com até que vale a pena o homem, porque se cruzar com uma mulher, logo ao amanhecer, pode ele perceber que já aqui não estou bem. Então, mas se ir ao hospital, apanhar aquela injeção também, para de sair aquela sujidade, mas mantém dentro do útero, cada vez mais que fica, tanto um homem, então, nós homens, né? Cada vez mais que você fica, então, numa de que, epa, já parou aquilo aí, estou bem, não estás bem, não estás bem, por causa do quê? A sujidade sempre mantém dentro do útero. Então, cada vez mais que fica você com aquela sujidade come pouco a pouco aí dentro do útero. Então, chega a altura que você já fica sempre a sentir dor de quê? Do útero. Então, mas com essas plantas aqui, vamos, vamos ter cura para isso. Vamos ter cura para isso. Então, qualquer um que tem gonorreia, mesmo ir ao hospital, apanhar injeção, tanto comprimido, é verdade que vai parar de sair sujidade, tanto homem, tanto uma mulher. Mas ainda fica com aquela sujidade aí dentro. Porque aí aquele medicamento que você vai receber no hospital, você vai fechar de sair aquela sujidade, mas mantém aí dentro do quê? Do útero. Então, cada vez mais que você fica com aquela sujidade, causa dano dentro do quê? Do útero. Então, precisa desses medicamentos naturais para fazer limpeza, sair aquela sujidade toda, aquilo aí, com aquela base dele aí, se for gonorreia. Então, tem que sair toda aquela sujidade. E também, para nós homens, qualquer um homem que a mulher vai no quê? No planeamento familiar, cada vez mais que fica com aquela sujidade, quando você é o marido, sempre cruza com ela, você puxa também aquela sujidade, pouco a pouco. Pouco a pouco, muitos homens hoje em dia já não conseguem se levantar. Por causa do quê? Por causa daquelas sujidades que puxa. Todo homem que a mulher faz planeamento familiar tem problema. Por causa do quê? Cada vez mais que ele dorme com a esposa, então puxa aquela sujidade. Então chega a altura que já aquela sujidade que você puxa cada vez mais se acumula dentro do quê? Do teu útero. Então já faz o quê? Fecha outras veias que já não conseguem se levantar. É por isso todo homem e a mulher faz parte do planeamento familiar. Tem que tomar esses medicamentos aqui naturais para fazer limpeza. Tá? Por isso que outros homens já vai comprar comprimidos aí para conseguir fazer qualquer coisa em casa. Por causa do quê? Por causa daquela sujidade que isso acumulou, já não consegue se levantar, então recorre para o hospital.
Até se for um homem que não é confiável em casa, pode haver o problema que você foi enfeitiçado nas namoradas. É quanto não. Você é problema apanha em casa. Porque toda mulher que faz aquele planeamento familiar, se você dorme com ela, puxa aquela sujidade. Cada vez mais que você puxa ante aquela sujidade, então causa problema dentro do teu útero também, que já não consegue se levantar. É por isso que devemos devemos tomar esses medicamentos aqui, naturais. Para quê? Para fazer limpeza. Então, isso aqui é para limpeza total dentro do útero. Então, tirar aquela sujidade que faz que o útero doecer. Então, devemos usar esses medicamentos aqui. São esses dois. Então, aqui vou explicar como preparar e como tomar. Então, esses remédios naturais. É claro que não é para tomar sempre, mas quem sofre dor de útero deve tomar isso aqui. Mesmo não estando indo no hospital, fazer o planeamento familiar, mesmo não estando com aquilo aí, com gonorreia, mas se tem problema dentro do útero, porque aquilo aí é causado por causa da cidade, que se acumula aí, então tem que utilizar esses medicamentos para quê? Para fazer limpeza dentro do útero. Isso aqui. Então, e nós homens também, qualquer homem que a mulher faz planeamento familiar, então, deve cada vez mais que ele está vendo que as coisas aqui não dão certo, tem que tomar isso aqui para tirar aquela sujidade aí, porque você puxa pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, então chega a altura, você já não se levanta. Então, já é problema. Tem que recorrer para o quê? Para a farmácia comprar alguns comprimidos para conseguir fazer qualquer coisa em casa. Enquanto isso aí não é bom. Porque cada vez mais que você compra aqueles comprimidos e toma, é cada vez mais você também aumenta o problema dentro do quê? Você está a morrer de vez. Então, está a morrer. Cada vez mais que você toma aqueles comprimidos. Tá? Já tem que ser... tem que ficar depender do quê? Dos comprimidos para fazer qualquer coisa em casa. Já isso aí não é bom. Então, devemos utilizar essas plantas aqui para fazer limpeza dentro do útero. Depois da limpeza, você vai sentir, vai ficar bem. Vai ficar bem. Então, se também tens gonorreia, nem vale, pode ir sim ao hospital, apanhar aquela injeção para parar. Mas se ir ao hospital, apanhar aquela injeção ou comprimidos, parar de tirar aquela sujidade. Não fica que já, não fica numa de que já estás bem. Não estás bem. Porque aquela sujidade mantém aí dentro do útero. Então, deve procurar esses remédios naturais, cozinhar e tomar para lavar toda aquela sujidade. Também, mulheres também que para do quê? De ir fazer planeamento familiar no hospital. Deve procurar também esses remédios aqui, tomar para fazer limpeza, para que se quer dar filho ser fácil. Porque há outros mesmo que já quando deixar, mesmo deixando é para precisar de fazer filho com o marido, já não dá certo, por causa daquela sujidade, porque a sujidade que se acumula dentro da mulher, aquela sujidade aí. Então, faz o quê? Então, porque nós sabemos que toda a sujidade deve se é um quarto, por exemplo, vou dar exemplo por um quarto de um alfaiate que aí faz trabalho dele. Então, cada vez mais que ele corta aqueles estrapos, se deixar aí, pode chegar a altura que você nem para entrar aí não conseguir, por causa daquela sujidade. Então, por isso tem que haver limpeza. É a mesma coisa também com uma mulher. Não, uma mulher tem que haver limpeza sempre ao final do mês, quando chegar aqueles dias dele, então tem que sempre sair aquela sujidade, porque aquele sangue aí já é sangue morto, aquilo aí, já é sujidade. Já não pode se acumular dentro de uma pessoa que ainda está viva. Então, causa problema. Então, o problema é que é essa, que já chega à altura, você sofrer por dor de útero, ou não dar filho. Então, por causa daquela sujidade. E come, aquela sujidade, quando se acumula, come pouco a pouco aí. Então, causa grande problema. Então, é por isso que devemos utilizar esses aqui, mesmo parar de ir ao planeamento familiar no hospital. Tem que procurar esses remédios aqui para fazer limpeza, ficar bom. Então, não vai demorar, vai ver o sucesso mesmo. Se é uma mulher que precisa de dar filho, quer deixar aqui. E depois vou fazer outro vídeo. O vídeo que quer fazer para saber como parar sem utilizar aquilo aí. Comprimidos, vacinação.
Então, mas parar de dar filho. Chegar à altura de precisar também dar filho, vou indicar toda a dica. Ok, como preparar esses remédios? Então, isso aqui, conforme estamos a ver, estamos a ver, isso aqui sempre é assim mesmo, está assim mesmo. Pode apanhar amarelado, mas são mesmo. São mesmo essa planta. E cresce em cima de árvores e capim. Então, está a ver, conforme estamos a ver, essa quantidade aqui. Então, se apanhar, é só apanhar, rolar bem, ficar assim. Então, a quantia mesmo, aqui chega aqui. Vale aqui. Então, essa quantidade aqui chega. Então, embora que bobosa, existe outros tipos de bobosa, como a África do Sul. A África do Sul tem aquelas bobosas que só para uma peça dessa que é muito grande, assim, cresce maninho. Então, se for aqueles grandes, é só apanhar uma dessas. Então, cortar em pedaço. Então, levar uma montinha de tambambe. Essa aqui é tambambe, nós chamamos de tambambe aqui. Então, porem junto. Então, na panela. Então, pôr 2 litros de água. Então, deixar ferver mesmo até acabar. Pelo menos ferver, ficar 1 litro. Então, aquele 1 litro não pode tomar todo. Não pode. É só pôr 1 copo. Então, se pôr 1 copo, aqueles copos mesmo, um pouco grande. Então, pôr aquilo aí dentro do copo, tomar. Então, para as mulheres que têm grávida, não pode tomar. Então, as mulheres que têm grávida, não pode tomar. É como também uma pessoa que tem aquele hemorroide grande. Não pode tomar muito. Pode tomar pouco, mas muito não. Então, pode tomar pelo menos 2, 3 xícaras. Chega para ele. Então, uma pessoa que tem hemorroide grande, é só tomar uns 3 xícaras. Então, chega. Então, para as mulheres que têm grávida, nem vale a pena. Nem vale a pena. Então, é só... quanto, se for esse tipo aqui de bobosa, é só procurar 4 folhas desses. Então, cortar em pedaços, então, juntar com isso aqui, com a tambambe. Então, na panela, pôr 2 litros de água, deixar ferver. Então, ferver até mesmo acabar 1 litro. Então, se ferveu, se ferver à tarde, até é muito bom ferver à tarde. Então, ferver à tarde, deixar ferver, ver que já aqui pelo menos 1 litro. Depois, aquele outro litro aí, é só pôr no copo. Então, aquele outro litro que vai ficar, é só quando já ver que já aqui, pelo menos foi diminuído 1 litro. Então, faz o quê? Tira a panela, deixar no chão. Então, deixar até amanhã, de manhã, antes de comer qualquer coisa. Então, isso aqui deve tomar antes de comer qualquer coisa de comer. Então, pôr no copo. Então, provar 1 copo mesmo grande. Por aí, não pode tomar 1 litro inteiro, não. Se for 1 litro, pode tomar meio litro. Se for 1 litro que ficou, então toma meio litro. Não pode tomar 1 litro. Então, toma 1 litro de uma vez, antes de comer. Então, tomar aquele 1 litro, ficar em casa, não pode sair em casa. Se tomar isso. Então, é só tomar, ficar em casa, não pode também se encarregar com muitos trabalhos de fazer. Não, é só ficar no dia que você escolher um dia que hoje estou em casa, não tem trabalho de fazer. Então, ficar em casa, tomar meio litro desse aqui. Então, põe 2 litros de água, ferver, ficar 1 litro. Então, no 1 litro, é só fazer o quê? É só tirar meio litro, tomar. Então, se ferver à tarde, é só deixar até de manhã. Então, de manhã, pôr meio litro daquela água que ficou dentro desses medicamentos. Então, tomar. Então, é só fazer isso. Então, tomar, ficar em casa. Então, é de haver reação, é de haver mesmo. Isso aqui vai atuar logo aí no útero, logo.
Então, a sujidade também vais ver. Porque vai sair sujidades que você mesmo vai render. Então, vai ver mesmo que isso aqui não é de brincadeira, isso aqui. Não é de brincadeira. Isso aqui lava mesmo, lava. Aquela de limpar o outro, logo vai atuar mesmo no útero. Não vai fazer, não vai parar, é para ver, sentir na outra parte. Não, logo no útero. Então, vai logo atuar no útero, porque vai tirar toda a sujidade que está aí dentro. Então, é só fazer isso, meus queridos irmãos. Então, 2 litros de água, mandar ferver, ficar 1 litro. Mesmo não chegar 1 litro, que fica, é muito bom também. Porque isso aqui tem que ficar bem bom mesmo. Não pode pôr 2 litros de água, ferver alguns minutinhos, depois tirar, não. Tem que deixar ferver, tem que ferver, pelo menos aí a água se diminuir, ficar 1 litro. Então, mesmo não chegar, é muito bom também. Depois, tirar do fogo. Se for fogão, é só desligar, deixar aí. De manhã, antes de comer qualquer coisa, é só pôr meio litro, tomar. Tomar de uma vez. Então, embora que amarga, sim, mas sempre remédio é assim. Como comprimidos também amarga. Então, é só fazer isso. Então, tomar, ficar em casa. Então, ficar em casa. Então, vai sentir. Vai sentir. Então, não é que você vai sentir as dores, não. Mas vai sentir que isso aqui já está funcionando dentro da barriga. Então, vai fazer isso aqui vai procurar toda a sujidade aí, vai procurar, pouco a pouco, tirar aquilo aí. Então, mandar sair. Então, tem que ficar em casa, não sai. Então se ver que se tomas de manhã, ele sempre tem que tomar de manhã, ficar em casa. Então, a partir das 12 ou 13, então, não pode comer comida muito forte. Saber papinha, aquela comida, né? Mesmo água quente aí pode você tomar. Então, isso aqui sempre vai reagir, fazer limpeza. Então, até que antes de comer qualquer coisa, seria bom ferver a água, ficar com a água quente. Então, se ver que já é 12, então, só pôr aquela água no copo, aí aqueles que é para tomar chá, é só tomar chá. Então, depois daí, segue o quê? Papinha. Sempre tem que seguir o espaço. Então, se tomar chá, não pode comer coisas fortes logo. Então, depois, à tarde, já pode comer comida. Então, isso aqui vai fazer a limpeza total dentro do corpo. Então, isso aí, meus queridos irmãos, esses remédios é remédio para doença de útero, que sofre pelas dores de útero, por causa da cidade que está dentro. Também para os que têm gonorreia. Então, é bom isso aqui. Até que mesmo antes de ir ao hospital, se tens gonorreia, podes tomar isso aqui. Pode passar aquilo aí, tirar tudo, sair, ficares bem. Então, isso aqui é para os que sofrem por dor de útero. E para os que também têm gonorreia. Então, gonorreia, isso aqui limpa tudo, sair aquela sujidade. Então, isso aí, meus queridos irmãos. Muito obrigado. Tchau.